Salve, salve povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil. Finalmente, depois de quase 5 anos, reativo meu canal de jornalismo independente nessa plataforma. Sejam todos bem-vindos, você que viu o link nas redes sociais, você que veio por indicação de um amigo, você que já estava inscrito. Muito obrigado pelas milhares de mensagens que recebi de muitos seguidores, ouvintes, espectadores nos últimos dias a respeito do local onde eu publicaria os meus vídeos, faria minhas transmissões e programas de agora em diante, depois de anos aí passando por diversos veículos de comunicação. Continuo como colunista do UOL. Eu sei que muita gente tem divergência com outros colunistas, mas na minha coluna escrevo eu. Então é o conteúdo baseado nos mesmos princípios e valores morais que eu mostrei ao longo de 18 anos de carreira, que aliás estão lá resumidos e com atualizações no meu site FMB em www.felipemourabrasil.com. Vou falar nesse vídeo de hoje sobre o embate entre Jair Bolsonaro e Antônio Barra Torres, o presidente da Anvisa, que reagiu às insinuações do presidente da República relativas à liberação da vacinação de crianças contra a Covid-19. E já aproveito para indicar 3 artigos que eu publiquei sobre esse assunto e que aqui eu vou resumir, mas mostrando também os desdobramentos, já que o Bolsonaro se pronunciou depois da nota do Barra Torres. Os artigos cujos links vocês podem ver aqui na descrição são Os Mercenários da Dúvida sobre a Vacinação, A Surdez Voluntária de Bolsonaro e Barra Torres confrontou Bolsonaro com princípios morais e cristãos. Então vamos à análise do episódio. Bolsonaro começou dizendo o seguinte: qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Isso é um velho método de manipulação emocional que consiste na plantação de dúvidas, seja contra fatos, contra pessoas, contra órgãos que contrariem as narrativas políticas daquele que está plantando e com os quais se quer polarizar para que se tenha um efeito de nós contra eles, que é a essência do populismo. Então Jair Bolsonaro, que prometeu inclusive combater esse nós contra eles, que o Lula consolidou no Brasil, acabou reforçando isso e fez isso também, lamentavelmente, num período de pandemia em que era preciso ser bastante pragmático para salvar vidas. Ele preferiu ficar contra aí todos os organismos, os epidemiologistas, os infectologistas, os governadores, os prefeitos, etc., como se ele fosse, né, o Shakespeare, né, como eu disse lá num artigo, citando uma análise literária a respeito da obra do bardo inglês, como se ele fosse alguém assim de uma inteligência muito acentuada, capaz de ter aquela cognição, aquele talento para expressar as questões da realidade, contrariando muitas vezes aqueles que têm maior estudo formal a respeito do tema. Jair Bolsonaro queria ser essa figura, mas ele não é. Ele é só Dom Bolsonaro del Centrão. Aliás, título de um outro artigo meu, leiam também, vou botar o link aqui na descrição. Ele é aquele que quer impor a segunda realidade à primeira. A segunda realidade é uma expressão do filósofo austríaco Eric Voegelin, quando ele analisou o totalitarismo à luz da obra do Dom Quixote. Ele se referia justamente àquela realidade paralela na qual o Dom Quixote estava vivendo, que era, no caso, a dos livros de cavaleiros andantes, e em contraponto à primeira, que é o mundo real, do qual eu vou tratar aqui sempre nesse canal. Para ter a segunda realidade é só ligar em todas aquelas emissoras que estão faturando alto com verbas de publicidade federal, facilitados obviamente pelo governo Bolsonaro, justamente para passar pano para a sujeira bolsonarista. Aqui não, aqui é jornalismo raiz mesmo, apontando, vigiando o poder, apontando toda a sua sujeira. Então o Barra Torres, no trecho principal da sua nota, escreveu o seguinte: se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Portanto, Barra Torres cobrou a retratação do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele agiu de uma maneira completamente diferente à do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que já foi até chamado indiretamente por uma ministra, Rosa Weber, de espectador-geral da República, quando ela disse que não sabia de qualquer atribuição da PGR, que era de ser espectador dos demais poderes, porque ele não quis avançar uma investigação enquanto estava ocorrendo a CPI da pandemia. Então, Barra Torres age diferente. Ele não é alguém
que está ali para baixar a cabeça, para se curvar, ou eventualmente para blindar o presidente da República. Ele está lá presidindo uma agência que é uma autarquia, na verdade. Aliás, vale a pena até a gente lembrar agora o conceito de autarquia, que está lá previsto na Lei número 200 de 1967. Autarquia é justamente serviço autônomo, criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas de administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, atenção agora, gestão administrativa e financeira descentralizada. Portanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é justamente independente, autônoma. E o presidente-diretor, diretor-presidente, né, como eles chamam, Antônio Barra Torres, ele tem um mandato fixo de 5 anos. Jair Bolsonaro indicou, sim, só que ele pode ficar lá e confrontar o presidente sem ficar sujeito a ser exonerado, demitido por ele em razão disso. Então você tem muito capacho que fica lá no cargo, no governo, subserviente, com comportamento de sabujo, que demonstrou, por exemplo, o general Eduardo Pazuello, para a gente ficar assim num dos maiores exemplos, aquele que gravou o vídeo como um capacho assumido, um manda, o outro obedece, dizendo isso ao lado do presidente Jair Bolsonaro. É com isso que o Bolsonaro está acostumado. Então ele colocou lá o contra-almirante e médico Barra Torres, achando que ele seria mais um militar a se subjugar a isso. Mas não foi, felizmente. E é um episódio bastante emblemático e educativo, inclusive. Porque esse tipo de reação firme, quando você é alvo de uma acusação absolutamente leviana, velada, camuflada ali numa insinuação, é fundamental para que as pessoas recuperem a sua fibra moral, que se perdeu nesse país de oportunistas aí, interessados em poder, dinheiro e visibilidade. E isso acontece também aí no mercado da comunicação. Então, o Barra Torres confrontou o Bolsonaro naquilo que ele vende para o seu eleitorado, principalmente o evangelho, como se ele fosse assim, o exemplo do cristão. E aí ele colocou lá que ele cumpre os mandamentos. Então, ele falou, como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Ora, não levantar falso testemunho é o 8º mandamento. Quer dizer, isso que é afrontado pelo Bolsonaro a cada vez que ele atinge a honra alheia numa acusação sem provas. O não tomar seu santo nome em vão é o 2º mandamento, e o Barra Torres falou lá, esse Deus que o senhor tanto cita, né? Então, se para seguir, para mostrar a sua fidelidade a Deus, se retrate, porque senão não está mostrando. Então, é um mandamento justamente afrontado por quem tanto cita Deus sem as práticas correspondentes à doutrina cristã. E ele ainda falou lá que vai morrer sem conhecer riqueza, né? Mas vou morrer digno, nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Quer dizer, mostrando que cumpre o 7º mandamento também, conhecido como não roubar. Tem várias versões, não furtarás, por exemplo. Então, ele poderia, inclusive, ter especificado que ele não faz rachadinha, que ele não rouba dinheiro do povo brasileiro por meio de funcionários fantasmas, como membros da família Bolsonaro são acusados de terem feito, tanto por investigadores quanto por testemunhas. Aliás, você tem até funcionário fantasma, confesso, nesse episódio, que já deveria ter rendido responsabilização e punição, mas a gente está no país avacalhado, o sistema da corrupção, o avanço da impunidade, turbinado por Jair Bolsonaro, em todo esse desmantelamento do sistema de combate à corrupção, do qual ele passou a ser protagonista justamente quando a família dele se viu ali encalacrada com essas investigações de rachadinha. E ele ainda disse, o Barra Torres, prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que pelo exemplo deles eu pude somar ao meu dever. Eu até lembrei que outro dia o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é outro como o Pazuello, que se submete aos interesses e às narrativas do presidente, até porque quer ser eleito aí para um cargo, então ele quer manter a base fiel bolsonarista do lado dele, esses reacionários aloprados que compram no sentido de se deixarem engambelar pela propaganda antivacina que vem lá do submundo do debate público americano. O Marcelo Queiroga canonizou a Michele Bolsonaro, chamou de mãe de todos os brasileiros, que é uma expressão tradicionalmente atribuída aqui no país à Nossa Senhora Aparecida. A nossa mãe nunca recebeu do Fabrício Queiroz, que agora pode até ser candidato a se filiando lá a um partido,
um depósito de R$89 mil, a rigor vários cheques, né, que somando davam R$89 mil, tanto do Fabrício Queiroz quanto da sua esposa Márcia Aguiar. Então, você tem no bolsonarismo essa tendência maior aí à blasfêmia do que a fidelidade, a verdade pela qual se deve ser e dar testemunho, que é a verdade de Deus. E o Barra Torres confrontou isso de uma maneira muito elegante na sua nota. E aí Jair Bolsonaro, obviamente, ficou bastante irritado com aquilo, vendo um almirante com 32 anos de serviço prestado, que vem de uma família com origens humildes, o pai e a mãe tinham profissões de gente simples, isso ele citou na nota também. E Jair Bolsonaro disse: eu me surpreendi com a carta dele, do Barra Torres. Carta agressiva. Aqui eu faço até um parênteses, né? Ele falou que carta agressiva não tinha motivo para aquilo. É típico do sujeito que está acostumado a ser cercado de sabujos. Ele se surpreende quando alguém é firme com ele. E aí ele fala carta agressiva. Quer dizer, como se a acusação que ele fez não tivesse sido agressiva. Ele omite simplesmente, ele acha que ele pode pisar em todo mundo e ele quer que as pessoas fiquem curvadas, de cabeça baixada. Então ele acha que a agressão está vindo do outro e posa de vítima daquilo que ele próprio provocou. E aí ele fala assim: eu falei, o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo? Aí eu faço até um novo comentário aqui, que ele omite a expressão original. Vocês lembram que eu falei que ele perguntou qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí, qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina. Quando ele vai repetir a frase, ele omite até a palavra interesse, que é para a frase ficar mais amena e parecer que ele não foi tão estúpido quanto foi. Ninguém acusou ninguém de corrupto, tá? Continuou Bolsonaro. E por enquanto, eu não tenho o que fazer no tocante a isso aí. Então, ele fala de interesse por trás de uma decisão técnica tomada para salvar vidas. É óbvio que o presidente da Anvisa tem mais que reagir, questionando sobre que interesses seriam esses, mostrando que não é corrupto. Está correto. Aquilo que fica ali insinuado precisa ser rebatido. Ah, mas não usou a palavra corrupção. Olha, se há um interesse outro que não aquele para o qual a agência existe, é um interesse escuso. E a reação foi devidamente merecida. E aí o Bolsonaro continuou: eu não tinha conhecimento da vida pregressa do Barra Torres, sabia da vida dele como militar oficial da Marinha, que não tinha nada a ver, não tinha convivência com ele. Se tivesse, talvez não o tinha indicado. Aí é muito curioso que ele fala em seguida: o Cássio Nunes Marques, que foi ministro do STF, o primeiro a ser indicado pelo próprio Bolsonaro, tinha 2 anos que o conhecia quando eu indiquei. Eu sabia como ele ia proceder dentro das mais variadas pautas dentro do STF, assim como o André Mendonça, que foi o segundo a ser indicado pelo Bolsonaro. Ora, é curioso, né? Porque o Cássio Nunes Marques ajudou a blindar o Aécio Neves e o Eduardo Azeredo do PSDB, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira do Centrão, Ciro Nogueira que é ministro do Bolsonaro, e o Arthur Lira que é o presidente da Câmara eleito com apoio do Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques endossou em plenário o julgamento da suspeição do Moro, facilitando a impunidade do Lula, de quem ajudou a desbloquear bens, inclusive. Ele ajudou a blindar o Flávio Bolsonaro com foro privilegiado. Então, ele pede vista, inclusive, até de processos ali de interesse do Bolsonaro, em que o Bolsonaro pode sair prejudicado. Então, o Bolsonaro assume que ele conhecia muito bem aquele que ia ajudar Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, na segunda turma do Supremo, a garantir a impunidade geral. Então, o Cássio Nunes Marques o Bolsonaro conhecia, mas o Barra Torres não conhecia tanto, então talvez tivesse indicado outro. E ele quis aparelhar a agência, porque ele achou que, por ser militar, o Barra Torres se comportaria como outros. Mas ele percebeu, o presidente da Anvisa, que estamos numa pandemia, que as questões são muito sérias, porque envolvem as vidas humanas, e não quis manchar a sua biografia, portanto, confrontou o presidente. Aí o Bolsonaro disse que as agências reguladoras foram aparelhadas. Pois é, isso que ele tentou fazer, só que não conseguiu. De fato, o Lula aparelhava as agências. O Lula, no começo, quando subiu ao poder em 2003, ele ficou irritado de não ter sido avisado sobre aumento de tarifa de telefonia móvel, de energia elétrica e tal. E aí ele começou toda uma campanha para transferir essas atribuições para os ministérios do governo dele, para ele poder, inclusive, exonerar quem o irritasse fazendo alguma coisa na contramão dos seus interesses. Ele chegou a enviar uma lei
ao Congresso para isso, só que não avançou. E aí o que ele fez? Ele passou a indicar a companheirada petista, mesmo sem ter competência para exercer aquela função. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro estão errados aí por motivos diferentes em episódios diferentes. Mas o Bolsonaro tentou aparelhar, ele só não conseguiu. Aí ele diz assim: é comum a gente ver agências criando dificuldades para vender facilidades. E depois vem com o papo de não quero acusar a Anvisa de absolutamente nada, agora que tem alguma coisa acontecendo, disso não há a menor dúvida. Ou seja, ele chama a carta de agressiva, mas aí ele repete de uma maneira ainda agravada, pior, as suas acusações, porque criar dificuldades para vender facilidades é uma das definições de corrupção. Até nos vídeos do Dennis Prager, por exemplo, criador da PragerU, para qual fiz vídeo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele falava anos e anos atrás a respeito do que acontece em países da América Latina e da África com o Estado inchado, que é justamente a venda de favores e influência de quem está dentro do Estado para quem está fora. Isso que a Lava Jato desvendou. Quer dizer, gente que tem o controle ali sobre a liberação de verbas para obras públicas, vendendo ali essa liberação desse contrato, muitas vezes bilionário, muitas vezes milionário, para empreiteiros, por exemplo, donos de grandes construtoras, gente que faz parte da elite brasileira e da ala mais podre da elite, como a gente viu, essa turma aí da família Odebrecht, por exemplo. Então, o Bolsonaro usa uma definição de corrupção, mas diz, não chamei ninguém de corrupto. Quer dizer, é pura hipocrisia, é puro cinismo perverso do presidente da República nesse caso. Ele sentiu a nota do Barra Torres e ficou tonto, porque ele foi jantado, como o pessoal gosta de dizer nas redes sociais. Ele tomou uma chinelada verbal, tomou uma paulada retórica, mas retórica no sentido ali de que aquilo foi expressado com palavras e não no sentido de que aquelas palavras não significavam nada, significam muito. Foi uma atitude de coragem em que o presidente de um órgão atacado foi lá defender a sua honra e dos seus colegas de trabalho, porque ele falou sobre investigar qualquer um da Anvisa, enfim, colocando como líder a sua equipe ali por trás, quer dizer, garantindo que todos estão fazendo o seu trabalho de maneira técnica para atender aos interesses da população brasileira. Então, Jair Bolsonaro realmente foi humilhado nesse episódio por um sujeito que mostrou ter fibra moral nesse momento do país em que muita gente não tem. Aqui vocês vão sempre ver a fibra moral. E as decisões que eu tomo, inclusive, elas são sempre para não deixar vocês, meus seguidores, ouvintes e espectadores, órfãos de um jornalismo de verdade. Eu não sei fazer meio jornalismo, eu não uso meias verdades. Aqui é a verdade completa, aqui é o jornalismo inteiro. Então, se inscrevam nesse canal, chamem os amigos, entrem no meu site www.felipemorabrasil.com, acompanhem a minha coluna no UOL, assinem para ter acesso a mais textos, a mais conteúdo e vamos juntos em 2022, levando sempre informação e análise com independência e ousadia. Até o próximo vídeo. Tchau!